Olá, o Canal Gov está no ar com os principais destaques do governo federal. É o Semana Gov que traz informações nas áreas social, da saúde, educação, trabalho e economia. Confira agora. O IBGE divulgou esta semana que no mês de maio a inflação registrou uma desaceleração. A queda na comparação com abril foi puxada principalmente pela redução nos preços dos alimentos. A variação de preços foi a menor para o mês desde 2023. Combustíveis e passagens aéreas também tiveram queda. Veja na reportagem. Ao lado do feijão, ele forma uma dupla imbatível no prato dos brasileiros. E agora está puxando a queda no preço dos alimentos. O arroz ficou 4% mais barato em maio. Neste restaurante em Brasília, o alimento não pode faltar. E a queda nos preços acaba dando um respiro nas contas da empresa, além de atrair mais clientes. Bastante. Nosso mês de maio foi o mês que a gente mais vendeu, se eu não me engano. Teve dia que lotou aqui, não tinha nem espaço para cliente, a gente procurando mesa. Quando tem essas promoções no mercado é bom para a gente, né? Porque a gente usa bastante arroz no dia a dia. Em maio, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medido pelo IBGE, mostrou um recuo na inflação de alimentos e bebidas, indo de 0,82% em abril para 0,17% em maio. Além do arroz, contribuíram para esse resultado as quedas do tomate, do ovo de galinha e das frutas. Na avaliação do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, os dados são resultado direto das ações do governo para estimular a produção. O arroz, ele baixou, na média, 15%. O feijão baixou, na média, 24%. Os ovos, que estavam muito caros no final do ano, e nós queremos que possam chegar a um preço menor, mas já baixaram em 10%. Nós também tivemos uma diminuição do preço do frango. Enfim, o tomate, laranja baixaram e com isso, olha aqui, eu estou recebendo da nossa produção aqui que já tem arroz a R$12,90, tipo 12,90. Mas o arroz, ele já gerou essa sensação de diminuição. O presidente Lula, ele é obcecado por preço de alimentos. De modo geral, o IPCA de maio apresenta variação de 0,26%, 0,17 ponto percentual abaixo do que foi registrado em abril. No ano, o índice acumula alta de 2,75% e nos últimos 12 meses, a taxa está em 5,32%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, a habitação teve a maior variação, com alta de 1,19%. Já transportes e artigos para residência tiveram queda nos preços. Nós temos que perseguir as metas fiscais. Por quê? Porque é isso que vai reorganizar a economia do Brasil, mantendo o crescimento médio na casa de 3%, a inflação caindo, como vocês viram hoje. A inflação ficou bem abaixo das expectativas do mercado. O mercado já vai reagindo à convergência da inflação, né, que passa a cair e mirar a meta. É isso que nós queremos. Nilvo produz arroz orgânico em uma cooperativa em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Após a perda de mais da metade da safra passada por conta das chuvas que afetaram o sul do país, a cooperativa de Nilvo se recuperou e bateu recorde na colheita deste ano, com 28 mil sacas. A gente conseguiu, através do financiamento, alguns descontos. Aí teve alguns incentivos dos poderes público, municipal e federal, que fez com que a gente conseguisse plantar. Inclusive, nós tivemos da Conab a questão da semente, né? Que conseguiu a semente para nós, e foi se recuperando, uma forcinha aqui, uma forcinha ali. A gente foi se recuperando, fizemos um bom plantio. A produção brasileira de grãos na safra 2024-2025 deve atingir o recorde de 336 milhões de toneladas, com um aumento de 13% em comparação com a temporada anterior. Os dados fazem parte do 9º levantamento da Conab, divulgado na quinta-feira. A principal safra brasileira começa em outubro e termina em junho ou julho. Este ano, a Conab prevê
uma safra recorde de produção baseada no bom desempenho das lavouras e pelo aumento da área plantada. O 9º levantamento acrescentou 3,14 milhões de toneladas ao resultado do mês anterior e chegou ao montante de 336 milhões de toneladas. E a soja é uma das principais responsáveis pelo crescimento de 13% da produção nacional em relação à safra passada. Está se configurando, está se concretizando na safra de soja também a safra histórica do nosso Brasil. Temos a grande safra histórica do nosso Brasil de um modo geral e também na safra de soja, a Conab apresenta um novo recorde, 169,6 milhões de toneladas de soja. A Conab também prevê uma oferta maior de arroz na próxima safra. Além do crescimento da área plantada no país, a Índia promete liberar um grande estoque para exportação. O presidente da estatal, Edgar Preto, informa que o arroz será mais barato daqui para frente e que o governo também está tomando medidas para não prejudicar os produtores. Vai lançar o contrato de opção de venda. Nada mais é do que a gente antecipar uma compra e ela é de opção. Na hora da venda, se o mercado estiver pagando um preço maior do que está nesse contrato de opção, o produtor pode vender para o mercado, mas se estiver abaixo, 25% acima do preço mínimo. E se o mercado não pagar esse preço, a Conab compra. Nós fizemos uma grande mobilização orçamentária no governo, nesses momentos difíceis que a gente vive, com a sensibilidade do governo e do presidente Lula, foi disponibilizado para a Conab R$1 bilhão para fazermos então os contratos de opção de venda. Na busca de baixar ainda mais a inflação, o governo estuda projetos que equilibrem o mercado interno, como o aumento de estoque de alimentos. A ideia é garantir a redução dos preços por meio de medidas que também incentivem os produtores a aumentar o plantio. O que nós queremos é garantir um preço justo para os produtores nesse momento, para que a gente possa agora e no futuro continuar garantindo para os consumidores um preço acessível nas prateleiras dos supermercados. E outra medida do governo federal para incentivar os agricultores e melhorar o escoamento da produção chegou em Minas Gerais. O presidente Lula visitou Contagem para entregar máquinas e equipamentos para municípios mineiros com baixa mecanização agrícola. Ao todo, 301 municípios do estado de Minas Gerais foram contemplados com a entrega de 318 máquinas. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola PROMAC do governo federal. Lançado este ano, o programa tem o objetivo de atender regiões mais pobres com baixa mecanização agrícola e infraestrutura precária para escoamento da produção. Só quem é de um município pequeno como eu sabe como uma máquina como essa é tão importante. É uma máquina como essa que vai possibilitar a gente dar estradas melhores para os nossos produtores rurais, possibilitar que a gente busque as nossas crianças da zona rural para as escolas na cidade. E isso comprova que o senhor pensa sim nos municípios mineiros e tem um compromisso com os municípios mineiros de levar desenvolvimento para todas as Minas Gerais. No total, foram investidos 150 milhões de reais. Entre os equipamentos entregues em Minas Gerais estão motoniveladoras, retroescavadeiras, pás carregadeiras e tratores. Essas máquinas são consideradas essenciais para aumentar a produção agrícola e melhorar a qualidade de vida dos agricultores. Além de tudo, o benefício da máquina chegando, este programa traz um ganho financeiro, uma grande oportunidade. Só para ter uma noção, uma motoniveladora dessa, em média no mercado, é em torno de R$1 milhão. Os prefeitos sabem disso. Uma escavadeira hidráulica, mais ou menos isso, R$1 milhão. Como nós fizemos um grande programa, presidente, entre caminhões, máquinas, tratores, tudo dá 5,5 bilhões de reais em ata. O preço adquirido é de 33% a 37% mais barato. Uma retroescavadeira dessa, uma escavadeira hidráulica, uma moto niveladora em torno de R$680 mil.
eficiência com o dinheiro público. Com esses equipamentos entregues aqui em Minas Gerais, já são 815 máquinas agrícolas fornecidas pelo PROMAC em 460 municípios de 9 estados. Para participar do programa, é necessário apresentar um diagnóstico que demonstre a demanda específica por máquinas e equipamentos, considerando o perfil agrícola da região, a extensão da área rural e a condição das estradas vicinais. Quem recebe tratores como este tem que assinar um termo de compromisso e de doação, garantindo que os equipamentos serão utilizados em conformidade com práticas agrícolas sustentáveis e com as normas ambientais. Minas Gerais precisa ser cuidada com carinho. Então, é um estado muito importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista agrícola, do ponto de vista da criação de gado, do ponto de vista industrial, mas, sobretudo, do ponto de vista político e cultural. Minas é uma riqueza em cultura, gente. Outra agenda do presidente Lula em Minas Gerais foi a apresentação dos avanços do novo Acordo Rio Doce em Mariana. O evento marcou o esforço do governo federal para garantir justiça socioambiental, reconstrução e dignidade à população atingida pelo rompimento da barragem do Fundão, em Bento Rodrigues, a 35 quilômetros do centro de Mariana. A tragédia é considerada a maior catástrofe ambiental na história do país. O colapso causou a morte de 19 pessoas e contaminou a bacia do Rio Doce, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O Acordo Rio Doce destina 170 bilhões de reais para programas de transferência de renda, recuperação de áreas degradadas, remoção de sedimentos, reassentamento de comunidades e pagamento de indenizações às pessoas atingidas. Novembro de 2015. Na região central de Minas Gerais, o rompimento da barragem de Fundão, em Bento Rodrigues, a 35 quilômetros de Mariana, causou a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Sou descendente de pessoas escravizadas que, com sangue, suor e lágrima, construíram a história de Bento Rodrigues, de Paracatu e de Mariana. Infelizmente, a minha história, numa fração de segundos, foi soterrada por 60 toneladas, 60 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração. Minha comunidade foi quase destruída, quase. Após 10 anos do desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem aqui em Mariana, um novo acordo prevê investimentos e ações milionárias para a reparação em áreas econômica e social em todas as comunidades afetadas. O Acordo Rio Doce, resultado de negociações entre o governo federal, os estados, os municípios atingidos e as empresas responsáveis, garante investimentos de 170 bilhões de reais em ações, como programas de transferência de renda e recuperação de áreas degradadas. Desse total, 49 bilhões de reais serão de responsabilidade do governo federal, mais de 25 bilhões de reais para o estado de Minas Gerais e cerca de 15 bilhões de reais para o Espírito Santo. Com esse dinheiro, é possível chegar ao final desse período com 100% das cidades com saneamento básico, com 100% das cidades com abastecimento de água, com 100% das cidades com escola em tempo integral, com creche, com condições de sustentabilidade ao longo do tempo, com equipamentos de saúde. Dos 49 bilhões de reais do governo federal, 11 bilhões serão destinados para a saúde, mais de 6 bilhões de reais para o Programa de Retomada Econômica, 3 bilhões e 750 milhões de reais para o Programa de Transferência de Renda, 576 milhões de reais para assistência social, 8 bilhões e 130 milhões de reais para ações ambientais, 1 bilhão e 500 milhões de reais para a reparação e fortalecimento da atividade pesqueira, 2 bilhões e 300 milhões de reais para a infraestrutura de mobilidade, como a BR-262, 493 milhões de reais para reembolso à Previdência, 7 bilhões e 800 milhões de reais para povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, 5 bilhões e 690 milhões de reais para orçamento participativo e 1 bilhão de reais para prevenção e mitigação de riscos na mineração. É fundamental a gente aprender
que o custo do reparo é incomparavelmente maior do que o custo do cuidado. Cuidar do meio ambiente é uma luta que tem que ser de todo mundo. O acordo também prevê investimentos na área da educação, como a criação do Observatório da Educação na Bacia do Rio Doce, com investimentos de R$ 9 milhões até 2027. Serão criados também 15 centros de formação das juventudes, com investimentos de R$ 45 milhões até 2026. E investidos R$ 81 milhões no kit Escola Resiliente, com equipamentos como ar-condicionado e placa de energia solar. O novo acordo ainda prevê investimentos de R$ 200 milhões para a construção do Hospital Universitário de Mariana, além de investimentos de R$ 167 milhões em saúde aos municípios da região. Dos 12 bilhões de reais que nós estamos apresentando aqui, como já foi dito pelo ministro Rui Costa, a maior parte dele, pouco mais de 8 bilhões de reais, serão destinados para um fundo permanente patrimonial, que vai render, é como se fosse uma poupança, é como se fosse o nosso pé de meia da educação, só que aqui é o pé de meia da saúde. Esse recurso vai render e vai garantir ao longo dos anos, das décadas, a manutenção das obras e dos serviços das unidades que nós vamos fazer. Cerca de 15 mil famílias de agricultores familiares e 22 mil pescadores também vão receber o pagamento mensal de um salário mínimo e meio por 36 meses, seguido de mais 12 meses com o salário mínimo. Investimentos, obras e repasses que serão acompanhados por um Conselho Federal da Bacia do Rio Doce. Nós fizemos um acordo e trouxemos a responsabilidade de fazer as coisas acontecer para as costas do governo. E colocamos o dinheiro para ser administrado pelo nosso Banco de Desenvolvimento, o BNDES. Portanto, agora, nós não temos mais desculpa. Agora as coisas têm que acontecer no tempo das possibilidades de executar, porque também tem muita burocracia. Recuperar a bacia não é uma coisa assim, vou plantar 1000 árvores, não. É preciso ter muita tarefa para saber o que é que a gente vai recuperar, o que é que vai plantar. Para criar condições das pessoas voltarem à normalidade, leva um tempo. Nós estamos há 6 meses já com esse pepino nas nossas costas. Há 6 meses. Então, nós precisamos agora, eu tenho dito aos meus companheiros, agora é da nossa responsabilidade. O crédito ao trabalhador oferece a oportunidade de trocar uma dívida por outra com juros mais baixos. De acordo com o governo federal, mais de 14 bilhões de reais em dívidas já foram renegociadas no país por meio do programa. Veja na reportagem. Com a nova modalidade, trabalhadores do setor privado com carteira assinada podem fazer a portabilidade do crédito consignado de um banco para outro. O consignado ao setor privado já existia, mas com as regras antigas havia uma exigência de um acordo entre as empresas e os bancos, o que travava a liberação dos recursos. Desde maio, essa possibilidade passou a valer e ficou autorizada a renegociação de dívida utilizando a chamada portabilidade de uma linha de crédito diferente, como cheque especial ou cartão de crédito, para o crédito consignado. Outra novidade é que a partir de agora também é permitida a portabilidade do crédito consignado entre as instituições financeiras. Ao todo, cerca de 70 instituições financeiras estão habilitadas para operar a modalidade. Lançado pelo governo federal em março, o crédito do trabalhador, que possibilita a portabilidade do crédito consignado, já movimentou mais de 14 bilhões de reais em 2,5 milhões de contratos. Segundo o Ministério do Trabalho, mais da metade das operações, cerca de 60%, são de trabalhadores que recebem até 4 salários mínimos, um pouco mais de 6 mil reais. Eles já recebem ali, na simulação, uma referência de taxas, tá? E, ao mesmo tempo, de valores médios a serem contratados. Isso constitui ali parte das simulações em que ele faz, né? Então, ele já tem uma primeira referência que nós chamamos de parte do processo de educação, né, deste programa, tendo que na simulação ele já tem esses referenciais. Tá? O que seria o valor, né, de uma
de um empréstimo a ser contraído ali e também a taxa de juros. De acordo com dados do Banco Central, as taxas médias de juros variam no país. Tem aquelas mais em conta e outras mais caras do que a linha de crédito consignado ao setor privado, que é de 3,94% ao mês. No crédito com desconto em folha de pagamento aos aposentados, os juros são de 1,81%. E aos servidores públicos de 1,96% ao mês. Já no crédito pessoal não consignado, os juros são de 6,21% ao mês. O cheque especial das pessoas físicas tem taxa de 7,49% ao mês. E no cartão de crédito rotativo, ela é de 15,15% ao mês. Os trabalhadores que obtinham crédito no antigo consignado eram trabalhadores de renda elevada, acima de 8 salários mínimos. Hoje, o que se pretende no crédito trabalhador, e isso já está se confirmando, a grande maioria dos trabalhadores são trabalhadores que ganham até 4 salários mínimos ou até 8 salários mínimos. Então, uma das características deste programa, ele está trazendo uma inclusão bancária. E no que significa isso em termos práticos? Que aquele trabalhador que antes estava tomando crédito pessoal sem garantias, pagando uma taxa de juros de 7%, 8% ao mês, hoje ele está pagando uma taxa de juros de 3,7%, 3,8% na média. O trabalhador pode fazer a portabilidade e solicitar o crédito por meio do aplicativo da carteira de trabalho digital. Após solicitar o crédito, o trabalhador recebe ofertas dos bancos em até 24 horas. Para a modalidade, é permitido o comprometimento de até 35% do salário bruto, limite que inclui benefícios, abonos e comissões. E por falar em negociação de débitos, o programa Bom Dia Ministro entrevistou Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ele falou sobre as principais ações da pasta, como o Desenrola Rural, que em apenas 3 meses já beneficiou mais de 56 mil famílias agricultoras. O valor renegociado já chega a mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em dívidas rurais. Nós já conseguimos que 56 mil pessoas, 89 mil contratos fossem repactuados, e isso representa e significa que essas pessoas podem tomar de novo o crédito agrícola. O que nós queremos é mais gente produzindo alimentos, e isso corresponde já, porque é o 3º mês do programa, corresponde à ideia de que o programa pegou. E ele é muito vantajoso. Você mesmo disse que tem gente que tem desconto de 95% da sua dívida. Então, é a hora de fazer o desenrola, quem tem pendência, e voltar a tomar o crédito agrícola que o Brasil precisa, que os agricultores possam tomar o crédito. O crédito agrícola é muito vantajoso igualmente, tem juros de 3% para a produção de alimentos, 2% para a agroecologia, para a bioeconomia, 0,5% para comprar máquina, e é por isso que nós queremos que todo mundo tome o crédito agrícola e aproveite essa porta que é o Desenrola, que é uma porta muito vantajosa para superar as pendências. A AGU, Advocacia Geral da União, ajuizou uma ação no STF para garantir que as vítimas de fraudes em descontos em benefícios do INSS sejam ressarcidas pelas vias administrativas, sem precisar entrar na Justiça. De acordo com a AGU, a suspensão do andamento dos processos é necessária para evitar o quadro de insegurança jurídica sobre o caso e assegurar as políticas de pagamento de benefícios previdenciários. Também foi solicitada ao STF a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para ressarcir as vítimas das fraudes. A AGU já obteve o bloqueio de 2,8 bilhões de reais em bens e ativos financeiros, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal de associações, empresas e pessoas físicas investigadas. Ao todo, são 12 entidades associativas, 6 consultorias, 2 escritórios de advocacia e 3 outras empresas, além de sócios e dirigentes de todas as instituições. O assunto agora é segurança pública. Em 2024, o número de homicídios dolosos no país caiu 6,33% em comparação com 2023.
Também houve queda nos índices de latrocínio, furtos e roubos. É o que mostra o mapa da segurança pública divulgado pelo governo federal. O mapa foi organizado com base em informações do ano de 2024 e tem como referência a comparação com 2023. Entre os números positivos está a queda dos crimes contra a vida. Os homicídios caíram 6,33%, latrocínios recuaram 1,65% e as mortes por intervenção policial diminuíram 4%. Também houve queda nos crimes contra o patrimônio, com a diminuição de 2,64% no furto de veículos, de 13,61% no roubo de cargas e de 22,56% no roubo a instituições financeiras. O secretário nacional de Segurança Pública destacou o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, como ferramenta indispensável para o combate aos crimes no país. A importância de termos uma base de dados única, da importância de que a gente possa avançar e que quando há um registro de uma ocorrência no Amazonas, essa ocorrência possa ser vista no Rio Grande do Sul e, mais do que isso, possa estar à disposição já nesses painéis para que isso possa, enfim, representar efetivamente e mais rapidamente um diagnóstico da segurança pública do nosso país. Só assim nós vamos avançar. Quando são analisados os dados referentes ao sexo feminino, houve queda de quase 9% no número de mortes de mulheres. Mas quando se trata de feminicídio, quando a mulher é assassinada em ambiente de violência familiar ou pelo simples fato de ser mulher, os números mostram um aumento de 0,69%. O estupro de mulheres também registrou alta de 0,1%. A diretora de Gestão e Integração de Informações falou sobre as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater os feminicídios no país. Implementamos no SINESP o formulário de avaliação de risco, ou seja, o FONAR. Quando aquela mulher é atendida na delegacia de polícia, ela já preenche, o policial já preenche para ver o grau que ela se encontra de risco de ser uma próxima vítima de feminicídio. E com isso, já aquilatar se haverá uma necessidade de um acolhimento, de um abrigamento ou até de uma prisão preventiva daquele agressor. O programa da Sala Lilás também nos traz bastante alento com relação ao atendimento, que é um momento tão sensível das mulheres. Então, existem muitas políticas sendo aplicadas. O Fundo Nacional de Segurança Pública, através do nosso fundo, nós destinamos mais de R$500 bilhão com relação à temática de enfrentamento de violência contra a mulher desde o ano de 2023. Na avaliação do ministro da Justiça e Segurança Pública, os números mostram que o combate ao crime está no caminho certo. Eles representam uma resposta às políticas públicas voltadas à segurança pública. Nem sempre se vê a atuação do Estado nesta área como alguém que formula política pública. Fala-se muito em combate à criminalidade, combate aos homicídios, combate aos furtos, mas nós estamos elaborando políticas públicas, que são ações integradas, pensadas, inteligentes e ações que são tomadas em cooperação com as forças de segurança de outros estados. E por falar em segurança pública, esta semana o presidente Lula esteve na França e visitou a sede da Interpol, a organização internacional de polícia criminal que fica em Lyon. O governo brasileiro assinou uma declaração de intenções com a instituição para suporte de investigação e treinamento nas áreas de crimes transnacionais, como terrorismo, crime cibernético e crime organizado. Atualmente, quem comanda a instituição é o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, o primeiro brasileiro a ocupar o cargo de secretário-geral da Interpol. Em discurso, Lula destacou a importância da assinatura do documento que vai ampliar a cooperação das polícias no combate aos crimes que ultrapassam fronteiras. A declaração de intenções que firmamos hoje ampliará nossa cooperação por meio de iniciativas que visam, primeiro,
reforçar a cooperação internacional para enfrentamento do crime organizado, desarticular organizações criminosas transnacionais e suas redes de apoio, apoiar a modernização tecnológica e institucional dos órgãos de segurança pública no Brasil e na América Latina. Quarto, promover a proteção de grupos vulneráveis e os direitos humanos na atuação policial. Várias outras medidas que tomamos recentemente vão na mesma direção para tornar o Brasil e o mundo mais seguros. Vamos falar de incentivo à atuação de médicos especialistas no SUS. O Ministério da Saúde anunciou a oferta de 3.500 bolsas para formar residentes e também a contratação imediata de médicos, principalmente nas regiões mais remotas e carentes desses profissionais. Para ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias e reduzir as filas de espera pelo atendimento com médicos especialistas, o Ministério da Saúde anunciou a abertura de 2 novos editais. O primeiro vai ofertar 3.000 bolsas de residência médica, que serão distribuídas prioritariamente para regiões com número de médicos especialistas abaixo da média nacional, como a Amazônia Legal e Nordeste. E para aqueles estados e aquelas especialidades em que a média de especialistas está abaixo da média nacional. Então, essas serão as prioridades para essas bolsas, 3.000 bolsas, em programas que têm que ser avaliados e que seguem o cronograma da Comissão Nacional de Residência Médica, que tem até o dia 10 de agosto para apresentar propostas no sistema do Ministério da Educação para esses programas, que, portanto, também terão o edital do Pró-Residência para as bolsas. O segundo edital é para provimento imediato de 500 médicos especialistas no Sistema Único de Saúde. Segundo dados do estudo Demografia Médica 2025, apenas 10% dos médicos especialistas atendem exclusivamente no SUS. O edital vai selecionar profissionais que já são especialistas e que querem aprimorar a formação. São 6 áreas prioritárias: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Os médicos vão receber bolsas de até R$10.000 para carga horária de 20 horas semanais. Também vão receber apoio financeiro, programas com foco em anestesiologia, patologia e radioterapia. E para garantir a qualidade de programas de residência, vão ser destinados até R$200.000 para comissões estaduais de residência médica, responsáveis pela avaliação dos programas. Ao todo, o Ministério da Saúde vai destinar 260 milhões para ampliar o provimento e a formação de profissionais especialistas em regiões com menor cobertura. Com foco em fortalecer aquele que é, na minha opinião, eu acho que é a opinião consensual de todos aqui, o padrão ouro da formação de um especialista, que é a residência médica, mas buscar também novas alternativas para fazer com que esses especialistas possam ir para onde a população mais precisa, o SUS mais precisa. Educação. O governo federal triplicou a oferta de cursinhos populares que serão atendidos pela Rede Nacional de Cursinhos Populares, a CEPOP. A previsão era contemplar até 130 propostas. Mas agora, devido à grande procura, o programa vai contar com 393 iniciativas populares e atender mais de 15.000 estudantes em todo o país. Os alunos matriculados e que frequentarem as aulas receberão R$200 por mês por 6 meses, além de suporte técnico e material didático, para garantir a permanência e evitar a evasão escolar. Sobre esse assunto, a secretária de Educação Continuada do MEC falou para a Voz do Brasil. Confira. Nós temos algumas inovações, como, por exemplo, o aluno vai ter esse apoio, esse auxílio de R$200, mas também está previsto um auxílio aos professores, aos coordenadores dos cursinhos e também aquilo que a gente está chamando um apoio técnico-administrativo para que o cursinho possa usar esse recurso para pensar na melhora da situação, por exemplo, comprar uma impressora ou mesmo pensar
pensar em instituir um CNPJ, que muitos dos cursinhos não possuem uma identidade jurídica, não a personalidade jurídica. Então, essa é uma das inovações. Uma outra inovação é que os cursinhos, esse programa agora, ele está mais vinculado às diretrizes do Enem e do ensino médio. É um edital que tem a cara do Brasil. Os cursinhos têm a cara do Brasil. Com exceção de Rondônia, nós temos todos os estados contemplados nesse edital. E as aulas começam em julho. É isso. O Semana Gov fica por aqui. Continue com a gente para outras informações do governo federal. E para saber mais notícias, baixe o nosso aplicativo, o canal Gov. Um bom final de semana para você e até a próxima. Tchau, tchau.